Fala, galera! Beleza? Hoje a gente vai se aventurar num labirinto, saca? O labirinto da persuasão. E lá vem... Adoro. Tipo, você já te pegou comprando, concordando, fazendo algo meio sem pensar, e depois... Putz, como eu caí nessa. Então estamos aqui para desvendar esses mistérios. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem a Maria, expert em psicologia da influência. Maria, seja bem-vinda ao Deep Dive. Valeu, João. Prazer estar aqui com vocês, desvendando a mente humana, né? E a gente aqui, pronto para aprender, a gente vai se basear no livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Tipo, o cara, quando se fala em influência, e logo de cara, ele já manda uma história absurda. A Etiópia, em 1985, mandando ajuda pro México depois daquele terremoto. Essa história é icônica, né? Daí você pensa, maneiro, né? Ah, Só que a Etiópia estava no meio de uma crise de fome braba. Não fazia sentido. pois é. Parece até contraditório, mas essa história ilustra a força da reciprocidade. É algo tão na nossa essência que atravessa culturas. A gente meio que sente essa obrigação de retribuir quando alguém faz algo, por menor que seja. Faz total sentido. E o Cialdini explica que essa regra da reciprocidade é tão forte que até ONGs e empresas usam, né? Sim. Mandam brindes, presentinhos e pá. A gente já se sente meio em dívida e acaba doando ou comprando. Exatamente. É a tática da amostra grátis, né? Que nunca foi fisgado por uma festa da Tupperware com café, bolo, um papo gostoso e eu... Acabou levando um conjunto de potes para casa. Isso aí. Me lembrei de uma história no livro, enviada por uma leitora. Ela voltando para casa no feriado, o pneu furou e uma enfermeira parou para ajudar. Que legal. Deu carona, trocou o pneu e não aceitou dinheiro nenhum. A moça ficou super sem graça, se sentindo em dívida. Reciprocidade pura. Total. E essa sensação de dívida é poderosa. O Cialdini conta de um cara que ajudou uma moça com um carro e um mês depois... E o que ele fez? Bateu na porta dela pedindo o carro emprestado. E ela, se sentindo em dívida, emprestou. O cara acabou destruindo o carro. Caramba, que situação. E o pior é que, como você falou, a gente se sente obrigado a retribuir, mesmo sem ter pedido nada. E tem a rejeição seguida de recuo, né? O vendedor pede algo absurdo, você nega e ele pede algo menor. E a gente acaba topando. Pediu o céu para conseguir a lua. O Cialdini fez os experimentos com estudantes, pedindo para acompanharem menores infratores no zoológico. Quase ninguém topou. Nossa. Daí ele pediu para eles se voluntariarem por 2 horas semanais durante 2 anos. Aí quando ele voltava para o pedido inicial do zoológico por um dia, a taxa de aceite triplicava. É incrível como a gente é manipulado por essas técnicas. A gente cede porque acha que o vendedor tá abrindo mão de algo, né? Tipo, coitado, vou ajudar. Não sabe a gente que é tudo estratégia. Total. E o Cialdini usa um exemplo clássico. O escândalo de Watergate. O plano inicial era super caro e foi negado. Daí o estrategista Jeb Magruder apresentou um plano mais modesto que acabou sendo aprovado. Olha só, manipulação pura, né? A gente precisa ficar esperto. E por falar em ficar esperto, o Cialdini também explora a prova social, né? Seguir a maioria, principalmente quando estamos inseguros. Verdade. É o famoso todo mundo tá fazendo, deve ser bom. Tipo, as festas da Tupperware, as pessoas compram mais quando vêm outras comprando. Aham. E os restaurantes que indicam um prato mais pedido. Influencia a gente total. Super. E tem uma história no livro de uma concessionária que usou a prova social de um jeito genial. Eles fizeram anúncios de rádio falando da alta demanda pelos carros deles e que precisavam contratar mais vendedores. Aumentou o número de candidatos. E de clientes, De clientes, genial, né? usaram a prova social sem fazer propaganda direta. Mas o Cialdini também alerta pro lado negro, né? O efeito manada. Exato. Ele usa o exemplo daquela corrida bancária em Singapura que começou por causa de uma greve de ônibus. As pessoas viram uma multidão na frente do banco e acharam que era gente desesperada para sacar dinheiro. Resultado: pânico geral. O banco fechou as portas para evitar um colapso. Nossa, a gente precisa ter cuidado para não se deixar levar pela multidão sem analisar direito, né? Com certeza. É importante pensar por si próprio. E falando em seguir a multidão, o Cialdini também menciona o efeito Werder. É o aumento de casos de suicídio depois da divulgação de um na mídia. Imitação pura. É assustador como a gente é influenciado, mesmo em situações extremas. E saindo um pouco do efeito manada, o Cialdini também fala da autoridade, né? A gente tende a obedecer figuras de autoridade, mesmo quando não são legítimas. Verdade. Tipo o golpe do falso sequestro, né? Os golpistas se aproveitam do nosso desespero para conseguir dinheiro. Exato. E tem o golpe do fiscal do banco. Os caras se passam por fiscais, usam um uniforme e convencem as vítimas a sacar tudo. A gente obedece a símbolos de autoridade sem pensar. É a força do uniforme, do jaleco, do crachá. A gente baixa a guarda. Total.
Mas o Cialdini também fala da credibilidade, né? Pessoas honestas e confiáveis, a gente tende a acreditar mais. Com certeza. Ele usa o exemplo do Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. O Buffett sempre destaca a honestidade nos relatórios da empresa dele, o que aumenta a confiança dos investidores. Faz sentido. A gente confia em quem é transparente. E por falar em confiança, o Cialdini também aborda o princípio do compromisso e da coerência, né? A gente quer ser coerente com o que a gente fala e faz, mesmo quando já não faz tanto sentido. É verdade. E essa busca pela coerência pode ser usada contra a gente. Os vendedores usam a técnica do pé na porta, conseguindo um pequeno compromisso para depois pedir algo maior. Tipo, quando você vai na loja, só dá uma olhadinha. E ser com a sacola cheia. É isso aí. A gente acaba cedendo. E você sabia que até rituais de iniciação em fraternidades usam essa técnica? Os calouros passam por cada coisa. É, parece crueldade, mas a ideia é aumentar o compromisso deles com a fraternidade. Depois de passar por tudo aquilo, eles se convencem de que valeu a pena. Nossa, que pesado. Mas faz sentido. A gente tenta justificar nossas escolhas, mesmo as ruins, né? É isso aí. E tem um estudo que mostra que só de escrever uma escolha a gente já se sente mais comprometido com ela. O poder do compromisso. Interessante. E o Cialdini também fala da bola baixa, né? O vendedor te oferece um negócio incrível, você aceita. E aí ele tira a melhor parte? Não, mas você acaba comprando mesmo assim. Tem um exemplo no livro de uma concessionária que fazia isso. O vendedor oferecia um preço super baixo, o cliente aceita, todo feliz, e na hora de fechar. O gerente descobriu um erro e aumentava o preço. E o cliente comprava. Muitos compravam. O poder do compromisso é forte. A gente precisa ficar de olho. E falando em cair em tentação, o Cialdini também explora a escassez, né? A gente dá mais valor ao que é raro, limitado. Verdade. Só enquanto durar o estoque, última peça, a gente pira. A Coca-Cola New Coke é um exemplo clássico, né? Quando lançaram a New Coke, as pessoas odiaram. E a Coca-Cola clássica virou objeto de desejo. É isso aí. A escassez da Coca-Cola clássica fez as pessoas darem mais valor a ela. A gente quer o que não pode ter. E o Cialdini alerta para a reação de reatância, que é quando a gente se revolta contra a perda de liberdade. Tipo a lei antifosfato na Flórida, né? Proibiram detergentes com fosfato e as pessoas começaram a contrabandear detergente. A proibição fez o contrário do que queriam. É, exato. E o Cialdini fala da importância de usar a escassez com ética sem criar escassez artificial. Com certeza. E por falar em ética, o Cialdini adicionou um novo princípio na edição mais recente. O princípio da unidade. É verdade. Ele explora como a sensação de pertencer a um grupo influencia a gente. E como isso funciona? O Cialdini explica que a gente se identifica com quem compartilha características com a gente, tipo família, local de nascimento. A gente se sente mais conectado com quem é da nossa tribo, né? Isso. E essa conexão aumenta a nossa suscetibilidade à influência. A gente concorda mais com quem a gente se identifica. Faz sentido. E ele dá exemplos de como a unidade pode ser usada para promover a cooperação e reduzir o preconceito. Sim. Ele fala da ação conjunta, tipo cantar em coro, dançar sincronizado, cria um sentimento de nós. Legal, tipo remando junto. Exatamente. E ele também fala da importância de assumir a perspectiva do outro para aumentar a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? É isso aí. E ele cita estudos que mostram como isso pode reduzir o preconceito. Que legal. É. Abrir a mente para novas perspectivas. Bom, pessoal, por hoje é só. Já falamos bastante, mas ainda tem muito mais. Voltamos na próxima parte do nosso Deep Dive. Até a próxima! E aí, galera, de volta para o nosso Deep Dive sobre persuasão. A gente estava falando da unidade, né? Lembra? Aquele lance de como a gente é influenciado pelo grupo, pela galera. Isso. E a gente viu que essa unidade, esse sentimento de nós, pode vir de várias coisas, né? Tipo família, time de futebol, bairro. Exatamente. Laços de sangue, torcida, lugar onde a gente cresceu, tudo isso cria um senso de pertencimento. E o Cialdini, no livro, ele fala também da ação conjunta, sabe? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso. Cantar em coro, dançar junto, remar em equipe. Essas coisas fortalecem o sentimento de unidade. Ele até compara com aqueles rituais de tribos indígenas, sabe? Sei lá, danças, cantos. É, e ele explica que quando a gente age em conjunto, a gente se sente mais conectado com o grupo e mais propenso a seguir o que eles fazem e pensam. É tipo, a gente meio que se deixa levar pela energia do grupo, né? Exatamente. E aí fica mais fácil de ser influenciado, de ser persuadido. Mas, saindo um pouco da ação conjunta, o Cialdini também fala da importância da empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro. Isso. Estudos mostram que quando a gente tenta entender o ponto de vista do outro, a gente diminui o preconceito, a gente fica mais tolerante. Tipo, em vez de julgar, a gente tenta compreender, né? É isso aí. E o Cialdini Verlaine, ele fala do poder das histórias para criar unidade. Quando a gente conta histórias que conectam as pessoas, que mostram um propósito em comum, a gente cria um elo entre elas. Tipo, aqueles filmes que todo mundo se emociona junto, sabe?
E ele dá o exemplo do discurso "Eu tenho um sonho", do Martin Luther King. Aquelas palavras uniram milhões de pessoas na luta por igualdade racial. É verdade. As histórias têm esse poder de mobilizar as pessoas, de criar um senso de comunidade, e não só em movimentos sociais, né? O Cialdini fala que as empresas também podem usar isso para fortalecer a cultura da empresa, para criar um time mais unido. Com certeza. Quando os funcionários sentem parte de algo maior, quando eles acreditam nos valores da empresa, eles trabalham com mais entusiasmo, com mais vontade de fazer dar certo. Isso vale para líderes também, né? Para quem quer inspirar as pessoas, motivar a equipe. O Cialdini cita o exemplo do Nelson Mandela, que uniu a África do Sul depois do fim do apartheid. Exato. Ele usou a liderança dele para unir um país dividido, para superar as diferenças e construir um futuro em comum. E essa ideia da unidade, ela vale para a nossa vida pessoal também, né? Com amigos, família. Isso. O Cialdini fala da importância de cultivar os relacionamentos, de celebrar as diferenças e de buscar o que nos une. Afinal, a gente precisa uns dos outros, né? Com certeza. Ninguém vive sozinho. E ele frisa a importância de usar a unidade com ética, né? Sem manipular as pessoas, sem se aproveitar da fragilidade delas. A ideia é criar conexões genuínas, baseadas em respeito, confiança, empatia. Usar a unidade para construir, não para destruir. Exatamente. E por falar em construir, o Cialdini também explora como a gente reage a certos gatilhos que disparam respostas automáticas no nosso cérebro. Ele explica que a gente nem sempre pensa antes de agir, sabe? Isso aí. Tipo, agir por impulso, não automático. É isso aí. E ele chama atenção para o fato de que esses atalhos mentais que a gente usa para simplificar a vida, eles podem ser usados contra a gente pelos profissionais da persuasão. Tipo, publicitários, marqueteiros, políticos. Exato. Eles usam esses gatilhos para nos influenciar sem a gente perceber. E aí a gente compra coisas que não precisa, vota em quem não devia. A gente cai na lábia deles. E o Cialdini nos dá algumas dicas para evitar isso, para não ser manipulado. Ele fala pra gente prestar atenção nos nossos sentimentos, sabe? Tipo, se a gente se sentir pressionado, desconfortável. Isso pode ser um sinal de que a gente está sendo influenciado de forma negativa. Ele também fala pra gente questionar as informações, buscar outras perspectivas, não acreditar em tudo que a gente vê e ouve, né? Exatamente. Pensar com a nossa própria cabeça, usar o nosso senso crítico. Não ser massa de manobra, né? Isso é. E ele fala também da importância de conhecer os nossos próprios gatilhos, sabe? Quais são as nossas fraquezas, o que nos faz ceder à pressão. É tipo fazer uma autoanálise para saber onde a gente é mais vulnerável, né? Exatamente. E aí, a partir daí, a gente pode desenvolver estratégias para lidar com essas fraquezas e não cair nas armadilhas da persuasão. É se conhecer para se proteger. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso deep dive sobre persuasão. A gente já viu um monte de coisa, né? Mas agora vamos às conclusões do Cialdini. Como a gente usa esse conhecimento todo na nossa vida? Boa pergunta. Acho que o principal é a gente ter consciência dos gatilhos, né? De como eles influenciam nossas decisões. Se a gente não entende como eles funcionam, fica mais fácil de ser manipulado. Verdade. E tem um lance que o Cialdini chama de reação clique, road, que é tipo agir no automático sem pensar direito. Ele fala que isso é cada vez mais comum hoje em dia, com tanta informação, tanto estímulo. A gente acaba comprando por impulso, clicando em anúncios sem ver, concordando com tudo que houve, e aí já era, caiu na armadilha. E como a gente escapa dessa? Cialdini fala de uma coisa chamada persuasão focada, que é usar a persuasão de um jeito ético, tanto para influenciar os outros quanto para resistir à influência negativa. Tipo, usar a persuasão para o bem, né? Para construir relações legais, defender causas importantes. Exatamente. E para desenvolver essa persuasão focada, a gente precisa se conhecer melhor. Saber nossos valores, nossos objetivos e se comunicar de forma clara, direta. Faz sentido. Se a gente sabe quem a gente é e o que quer, fica mais difícil de ser levado pela onda. É isso aí. E para influenciar os outros de forma ética, a gente precisa conhecer eles também. Entender o que eles querem e o que eles precisam. A persuasão não é manipular, é conectar, é construir pontes, encontrar pontos em comum, criar um ambiente de confiança. É tipo dialogar, né? Entender o outro lado. Exatamente. E a ética é fundamental nesse processo. Ser honesto, transparente, sem enganar ninguém. A gente quer que as pessoas concordem com a gente porque elas realmente acreditam naquilo, não porque foram enganadas. Com certeza. E isso exige paciência e respeito pelo outro. E às vezes, mesmo com os melhores argumentos, a gente não consegue convencer a pessoa. Faz parte, né? Faz parte. Aí entra a humildade. Saber que a gente não sabe tudo e tá sempre aprendendo. Tá aberto a novas ideias, novas perspectivas. O mundo muda o tempo todo, a gente precisa acompanhar. E nesse processo todo, a gratidão também é importante. Agradecer quem nos influencia positivamente, quem nos inspira. É verdade. A gratidão faz bem pra gente e pra quem recebe.
E no fim das contas, o Cialdini nos desafia a usar o que aprendemos para fazer um mundo melhor, né? Mais justo, mais harmonioso. Maneiro. Usar a persuasão pro bem, para criar um mundo onde todo mundo se sinta respeitado, valorizado. É isso aí. E espero que a gente tenha plantado essa sementinha aqui no nosso Deep Dive. Com certeza. Maria, valeu demais por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Foi demais. Imagina, João. Adorei estar aqui com vocês. E para quem quiser se aprofundar no assunto, fica a dica do livro As Normas da Persuasão, do Robert Cialdini. Leitura obrigatória. Super recomendo. É um livro que abre a mente. E a gente se encontra no próximo Deep Dive com mais ideias e inspiração. Até lá, galera.